Olá, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Que a graça e a paz de Jesus Cristo seja com todos vocês. Sejam todos bem-vindos ao canal Degustação Teológica. O assunto hoje, ele é um assunto não tão simples, né? E também não é fácil a gente falar sobre isso, porque acaba sobrando que às vezes acontecem trocas de farpas, né? Mas eu quero falar as coisas que vou falar aqui com muito respeito e muita honestidade, com muita sinceridade. E eu quero que tanto os católicos que estiverem me assistindo, como também os protestantes que estiverem me assistindo, entendam, abram a mente e compreendam o que será dito aqui. Beleza? Mas depois vocês vão ter que se aprofundar no tema. Eu vou falar hoje sobre a ruptura entre católicos e protestantes, mas não vai ser algo exaustivo, não vai ser algo tão aprofundado, porque, afinal de contas, é uma degustação teológica. Mas eu acredito que o pouco que falarei aqui já será de grande valia para a reflexão de todos. Beleza? Bom, pessoal, peço desde já que você se inscreva no canal, ok? É importante sua inscrição aqui. Curte esse vídeo, compartilha com alguém, ajuda a gente a fazer o canal ir para frente, tá bom? Eu sou o Davi Domenicali, sou pastor da Igreja Batista Fraternidade em Caieiras. E ao final do vídeo, vou deixar um convite especial para você e sua família fazer uma visita para nós, tá bom? Vamos dar a abertura do nosso vídeo e nosso tema de hoje. Gloria in excelsis Deo, et in terra pax solimus bone voluntatis. Verdade plena através do Espírito Santo. Isso é muito importante. É muito importante que você esteja na verdade. A gente vive num mundo onde parece que não existe mais verdade. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, você pode participar de qualquer igreja. Muitos dizem assim, não importa a igreja que você participa. Meu irmão, se todas as igrejas estão certas, sendo que uma prega algo diferente da outra, alguém está errado nessa história. Você entende? Ei, existe verdade. Cuidado para não se deixar enganar. A verdade não é relativa. Então nós vivemos num mundo onde cada um tem a sua verdade, né? É o relativismo que Bento XVI tanto falou. Cada um tem a sua verdade. Não, existe uma verdade. E nós sabemos qual é a verdade. Quem é a verdade? A verdade é Jesus. A verdade está aqui, a verdade é a palavra, a verdade é os ensinamentos de Deus. Então você acredita, Frei, que a igreja católica é a verdadeira? Sim. Porque eu acredito que esta foi a igreja deixada por Jesus. É a igreja que tem mais de 2000 anos, fundada sob Pedro. Tu és Pedro, sob esta pedra eu edificarei a minha igreja. E a minha igreja, historicamente, ela veio de Pedro. Deixa muito claro o documento Dominus Jesus, que só na igreja católica você encontra a verdade. A verdadeira Igreja de Cristo. Por que só a Igreja Católica? Vivemos em tempos de relativismo, onde muitos dizem que todas as igrejas são iguais. Mas será que isso é verdade? Cristo fundou apenas uma igreja, e essa igreja é a católica. Qualquer outra denominação cristã é uma criação humana posterior. Jesus disse a Pedro, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mateus 16:18. Ele não disse igrejas, no plural. Ele instituiu uma única igreja, com autoridade para ensinar, batizar e governar os fiéis. Essa autoridade foi transmitida de bispo a bispo ao longo dos séculos, o que chamamos de sucessão apostólica. Nenhuma outra denominação pode reivindicar essa linhagem. A verdadeira igreja não é a que se adapta ao mundo, mas a que mantém a fé imutável. A Igreja Católica não surgiu da vontade de homens, como as milhares de denominações protestantes criadas após Lutero. Ela é a única que vem diretamente de Cristo. Bom, vocês viram aí um trechinho do Frei Gilson, né? Tenho muito respeito pelo Frei Gilson, gosto muito da maneira como o Frei Gilson tem tratado as questões da Igreja Católica, principalmente porque o Frei Gilson usa muito a Bíblia, né? E isso me deixa feliz. Embora ele também tenha, obviamente, como um católico, né? Ele tenha também apreço e respeita a tradição da Igreja Católica.
né? E a Igreja Católica também tem seu catecismo, certo? Bom, mas deixo meu respeito, apresento aqui, né, em minhas palavras, o meu respeito ao Frei Gilson, um homem que eu admiro muito, jovem, né, mas que já tem minha admiração. Bom, e depois a gente viu esse vídeo também, né, eu peguei da internet, não sei exatamente qual é quem está narrando o vídeo, né? Enfim, não sei quem produziu, mas peguei da internet para colocar aqui para vocês e mostrar o que é que realmente pensa a Igreja Católica. Vocês viram aí no vídeo, né? As falas de ambos, né? Tanto do Frei Gilson como dessa outra pessoa que narra o vídeo falando da Igreja Católica ser a única, né, a verdadeira, a única igreja, a verdadeira igreja. Bom, mas é assim mesmo? É desse jeito mesmo? Como que é? Bom, eu vou fazer alguns comentários aqui e o que eu vou falar aqui é muito honesto e é muito sincero, tá? E eu acho que todo católico sincero deve também observar essas questões que eu vou apontar agora. Bom, em primeiro lugar, quando eles falam aí sobre a questão da Igreja Católica ser fundada, né, por Cristo a partir de Pedro, né, a partir de Pedro, porque ali o Senhor Jesus, no Evangelho de Mateus, ele vai afirmar que, ele vai dizer, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ok? Inclusive está na Bíblia, tá? Está na Bíblia Sagrada, esse relato sobre as palavras de Jesus, quando ele afirma a edificação da sua igreja. Agora preste bem atenção. Eu vou ler para vocês e com vocês. Analisem. Diz assim o texto. Mateus capítulo 16, versículo 15. Diz assim. Ao que Jesus perguntou, e vocês, quem dizem que eu sou? Respondeu Simão Pedro. O Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado é você, Simão Barjonas, porque não foi nem a carne nem o sangue que te revelaram isso, mas meu Pai que está nos céus. Também eu lhe digo, que você é Pedro, e sobre esta pedra, olha isso, você é o Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Veja que texto interessante isso, né? Jesus estava na região de Cesareia, mostrava ali os pagãos, né? Naquela região tinha muito paganismo. O texto mostra, no contexto, que Jesus estava nas regiões próximas a Cesareia, onde tinha muita prática do paganismo, tá bom? Agora, preste atenção. Entre os judeus, o nome de Jesus já estava sendo conhecido, porque Jesus fazia milagre, pregava, então as pessoas iam atrás dele. E algumas pessoas diziam que ele era um grande profeta, outros diziam que ele era um dos profetas que reapareceu, né? Agora, Jesus vai perguntar para os discípulos, e vocês dizem que eu sou quem? Quem eu sou para vocês? Então Pedro, Simão, né, ele vai e diz, olha, tu és o Cristo, o Filho de Deus. O Senhor não é nenhum dos profetas aí, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então isso está muito, muito além de ser um profeta, né? É uma afirmação sobre quem realmente é Jesus de Nazaré, o
Cristo, o Messias. Lembrando que Cristo significa ungido, é a mesma palavra, né, para o hebraico Machia, que é Messias, significa a mesma coisa. Lembrando também que o nome de Jesus, né, Jesus no grego, vem também na sua raiz, né, hebraica, que é Yeshua, ok? Só para aqueles que estão tendo contato a primeira vez com essa informação. Importante saber disso. Bom, agora, escutem bem isso. A afirmação de Pedro é sobre a afirmação de Pedro que Jesus está falando. Não é sobre Pedro, mas sobre as palavras que saíram da boca de Pedro. Quando Jesus pergunta: quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. Jesus vai dizer: muito bom, Deus te revelou isso. Então, você é Pedro. Você é Pedro, que significa pedra, né? O nome de Pedro, Petrus, né? É uma pedra, uma pequena pedra, né? Um fragmento de pedra. Mas ele vai dizer: mas sobre esta pedra, agora ele fala de uma pedra no sentido de algo consistente. Eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Jesus está dizendo: esta pedra, tu és Pedro, eu sou Cristo, tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ele está falando sobre a proclamação de Pedro. Quando Pedro abriu a boca para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é aí que Jesus está dizendo, é essa pregação, é essa verdade de que eu sou o Cristo. Sobre esta verdade, esta proclamação de que Jesus é o Cristo, que a igreja será edificada. Vocês estão entendendo? É isso que Jesus está falando aqui. Tá? Porque não é uma igreja edificada sobre Pedro, mas sobre a palavra de Pedro. E qual é a palavra de Pedro? A palavra de Pedro é a afirmação de que Cristo, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. É nessa verdade que a igreja é edificada. Por isso que a igreja vai sair pregando para o mundo inteiro, fazendo discípulos, avançando sobre o paganismo, avançando sobre o mundo, e o inferno não vai prevalecer, porque a pregação da igreja, quando a primeira vez ali Pedro vai declarar: tu és o Cristo, Filho de Deus, é sobre esta verdade, sobre esta pedra fundamental, que a igreja é edificada, ou seja, a verdade que Cristo é realmente o Filho de Deus. Tá? Então, os católicos têm um costume de interpretar o texto aqui, achando que é sobre Pedro que a igreja está sendo edificada. Mas não é, querido. Ela está sendo edificada sobre a verdade que Pedro proclamou. Qual é a verdade? Cristo é o Filho de Deus. Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Sobre esta verdade, esta pedra, a igreja é edificada. Ou seja, a verdade que Cristo é o Filho de Deus. Ok? Bom, que fique claro isso aqui. Em primeiro lugar, então eu estou já rebatendo o que os vídeos falaram aí, né? Que a igreja veio do Pedro, essa coisa toda. Não é bem assim, tá? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a igreja, eles vivem dizendo assim que a igreja é a única. Ela é a igreja católica, apostólica romana, é a única igreja. E aqui, falando da igreja e de Pedro, eu quero levantar 2 pontos aqui, aliás, a fazer 2 apontamentos. O primeiro deles é sobre a ideia de que a igreja católica, os católicos falam hoje da igreja, no formato que ela tem hoje, como se ela sempre tivesse sido assim. Isso é engodo. É um engodo. Ela nem sempre foi assim. Essa igreja, nessa forma que ela tem hoje, ela é uma igreja, é uma outra igreja.
os historiadores, principalmente os protestantes, obviamente, né? E os não protestantes, mas que estão de fora, não são nem católicos nem protestantes, historiadores, eles fazem dentro de um ponto, de uma análise crítica, né? E coerente, histórica, justa, adequada, eles vão dizer que a igreja católica, ela é uma coisa antes do século IV e ela é outra coisa depois do século IV. E eu sei que os católicos vão ficar bravos, vão falar, não, esse protestante... Calma, por favor, não se irrite, como diz aí, né? Ali no programa do Chaves, né? Não se irrite. É o seguinte, a gente precisa ser honesto aqui. Para começo de conversa, a teologia não tinha sido totalmente desenvolvida. No século I, nós tivemos a época da expansão da igreja por meio dos apóstolos, século I, certo? Jesus vai para a cruz, ressuscita no terceiro dia, depois aparece aos apóstolos, aos discípulos, os primeiros discípulos, dando testemunho da sua ressurreição, e depois de 40 dias aproximadamente, ele ascende aos céus, certo? E dá a ordem para os discípulos irem por todo o mundo fazendo discípulos, como está escrito em Mateus capítulo 28. Para que a igreja fosse edificada sobre a verdade que Pedro disse, Cristo é o Filho de Deus. Essa é a proclamação, a boa nova do Evangelho. Aliás, o Evangelho, que eu falei agora foi redundante, Evangelho, Evangelion, né? Significa boa nova, boa notícia. Essa é a boa notícia. Que o Filho de Deus já veio ao mundo para salvar o pecador. Bom, aí o que acontece? Essa igreja, no começo, queridos, ela ainda não tinha uma teologia totalmente desenvolvida. E aí, depois, a partir do século II, com a morte dos apóstolos, nós tivemos o período que nós conhecemos historicamente, né, como o período da patrística, onde os primeiros bispos da igreja, chamados de os pais da igreja, através do seu testemunho de fé, do seu martírio, da sua devoção sincera e também dos seus escritos, porque ali a teologia começa a ser desenvolvida. Veja bem, Roma, que era nesse período, desde ali o período de Jesus, da igreja, né, nos primeiros séculos, o Império Romano, que é totalmente paganizado, né? O Império Romano, ele no início perseguiu muito a igreja. Os 3 primeiros séculos da igreja foi de grande perseguição. Então, os cristãos eram acusados de tudo, né? E eles não se inclinavam diante das estátuas do imperador, né? Eles não participavam dos eventos ligados ao paganismo. Então, no começo, a igreja ela era muito piedosa, fervorosa, até o século III ali, né? Não estou dizendo que depois não continuou sendo, mas eu vou explicar onde eu quero chegar. Só que aí o que acontece, queridos? Essa primeira igreja, né, até o século IV, em primeiro lugar, aí ela não tem uma teologia, como eu disse, ela está desenvolvendo a teologia, tinha muito ataque à fé cristã. Então, aparecem os pais apologistas, né, que são apologetas, eles vão fazer aí... Vão levantar através de escritos, né, e discussões, debates, a defesa da fé cristã. Certo? Tem até o Justino Mártir, que foi o martirizado, o Justino, que se tornou um mártir, que era filósofo. E ele, inclusive, é um daqueles que usou a filosofia para mostrar a fé cristã, a razão mostrando a fé cristã. E a gente vai ver muitos outros, né? Exemplos de fé, e os pais da igreja em seus escritos elaboraram muito daquilo que deu fundamento à fé cristã até os dias de hoje. Através dos textos das escrituras, tá? Porque já tinha a Bíblia no século II, já tinha as cartas dos apóstolos, já tinha, né? É que lá no século IV, pessoal, no final do século IV, vai ter o concílio de Cartago que vai definir, né,
vai definir aí os textos do Novo Testamento, os livros que eram de fato verdadeiros, não no sentido de que já não havia os livros verdadeiros. É que muitas igrejas, e é aqui que eu quero mostrar para vocês, a igreja ainda não era centralizada, não tinha um papa que mandava em todo mundo. O que é que você está falando? Por favor, vai estudar a história. Por favor. Por favor. E os católicos, mesmo os padres, sejam honestos. A Igreja Católica, ela não tinha uma teologia desenvolvida ainda. Ela estava desenvolvendo a sua teologia, que fique claro aqui. Portanto, muitos bispos pensavam diferentes. Foi nesse período, inclusive, que muitas heresias surgiram, e aí os bispos tiveram que se reunir para dizer se aquilo estava certo ou não estava certo, se condizia com o pensamento cristão e com as escrituras ou não. Então muitas heresias também foram ali, já desde o começo, condenadas por meio de vários bispos. Mas mesmo assim havia muita dificuldade, inclusive igrejas que usavam livros apócrifos. Tem igreja que tinha só os 27 livros do Novo Testamento, quer dizer, tinha o Antigo Testamento, certo? Mas também tinha as 27 epístolas do Novo Testamento, ou seja, o Novo Testamento completo. Já no século II, século III. Lembrando que não havia cópia da Bíblia, tá, para todo mundo. A Bíblia era copiada à mão, obviamente, mas ela era lida nas reuniões. Por isso que em Romanos capítulo 10, versículo 17, o apóstolo Paulo vai dizer que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Não só pelo fato de as pessoas saírem, dos discípulos irem pregar fora, e as pessoas têm fé pela pregação, obviamente, mas também aqueles que vão se reunir, né, como igreja, num culto, e ali ouvem a palavra. A maioria das pessoas não sabiam ler, né, os que sabiam não tinham acesso à cópia das escrituras. Então era lida nos cultos, era lida nas reuniões, e as pessoas memorizavam a leitura, aquilo que mais ou menos estava próximo do que está escrito. Tá? Então, esse negócio de ter todo mundo uma Bíblia, uma cópia, é coisa mais recente. Tá? Antigamente não era assim. Mas as escrituras já eram lidas, desde lá do século II. Aliás, no século I, os apóstolos já liam as escrituras, só que eles liam o Antigo Testamento no século I. Por quê? Porque os apóstolos, durante o século I, estavam escrevendo ainda o Novo Testamento, ok? Fique claro isso. Mas a partir do século II, século III, os bispos já tinham o Antigo e o Novo Testamento. Eles já liam as cartas de Paulo, de Pedro, de João nas igrejas. Os evangelistas, Mateus, Marcos, certo? Aí o que acontece, queridos? Só que essa igreja, ela está em formação. É isso que eu tento falar para os católicos, sabe? E eles não entendem. Essa igreja, até o 3º século, início do 4º século, quase os 400 primeiros anos da igreja, os 300, vamos ser mais justos, os primeiros 350 anos da igreja, vamos colocar assim, a igreja estava em profundo desenvolvimento ainda. Tinha que se proteger das perseguições romanas, e não havia uma unidade, então também não havia uma centralidade papal. Não tinha esse negócio do Papa, o chefe da igreja, que ficava em Roma e mandava em todo mundo e o que ele falou está falado. Não, isso não existia, queridos. Isso não existia. Tanto que é verdade que na própria escritura a gente vai ver no concílio, né, no concílio de Jerusalém, em Atos 15, quando houve uma grande discussão entre os cristãos ali na época, né? Porque o evangelho era pregado em toda a Judéia e em Jerusalém. E o evangelho ainda não estava sendo pregado para fora. Eles estavam muito ali concentrados em ensinar as escrituras, mostrando que Jesus era o Cristo para os judeus. Mas, mesmo assim, muitos gregos se convertiam. Muitos gregos se convertiam ao evangelho. E aí o que acontece? Havia uma discussão, porque os judeus achavam que para ser cristão, você tinha que deixar de comer carne de porco, você tinha que cumprir os rituais judaicos, que era a promessa para o povo de Israel, tinha que guardar o sábado, porque isso é para o povo de Israel.
E eles achavam que isso tinha que se aplicar também aos não israelitas, os não hebreus, os que se converteram a Cristo de uma outra cultura, né? Sendo eles gentios, que abandonaram o paganismo para servir a Jesus, para seguir ao único Deus, em Cristo Jesus. Mas muitos ali ficavam falando, e agora? Eles têm que guardar as festas, eles têm que guardar os ritos, e começou a ter uma discussão dentro da igreja. E aí é interessante que eles vão decidir, a igreja vai decidir, que não, a igreja de Jerusalém, a igreja em Israel, não tinha que impor esses costumes judaicos aos cristãos, aos irmãos que se converteram ao cristianismo, que eram helenistas, que eram gregos, que eram romanos, que eram de outra cultura, de outra nacionalidade. Eles não tinham que aderir os costumes judaicos. Então eles se separaram. Quem é judeu convertido mantém esses costumes porque é o costume da nossa nação, atrelado à lei de Moisés. Quem é de fora, quem é grego, não tem que seguir esses costumes todos. Jesus não impõe isso, nunca impôs. Aí ele diz, o que a gente diz para eles é ficarem longe dos ídolos, só isso. Fugir mesmo dos ídolos, de carne oferecida aos ídolos, alimento oferecido aos ídolos, carne sufocada, né, falando do sangue, que é vida, e também eles se afastem do mal, enfim. Fora isso, nada mais temos que dizer que os condene, né? Então deu para eles ali uma liberdade. E sabe o que é interessante nesse texto? Olha só, porque que Pedro não era líder da igreja, como eles falam. Ele era um líder, não, ele tinha uma grande liderança, mas ele não era chefe da igreja e nem era maior que os apóstolos, não era. Isso é uma coisa que foi construída depois. Agora é que o católico vai pular dessa altura, 1 metro, né? Os documentos da igreja. Olha, queridos, os documentos da igreja você pode escrever o que você quiser nos documentos da igreja. Mas quando você pega a Bíblia Sagrada, igual eu mostrei no texto, estou mostrando os textos, você está falando de um texto, a Bíblia. Sabe qual que é o texto mais antigo da igreja? A Bíblia. Sim, senhor. A não ser que você não acredita que foi Paulo que escreveu, a não ser que você não acredita que foi João, o apóstolo, que escreveu, a não ser que você não acredita. Porque todos os demais documentos da igreja foram produzidos depois da era apostólica, foram produzidos e escritos, mesmo no período patrístico, fazendo referência às escrituras. Eles tiveram que usar as escrituras e talvez, claro, né, o convívio da igreja para fazer os seus estudos e anotações. Mas o documento mais antigo que a igreja preservou é a escritura sagrada, a Bíblia. Ela é a fonte primária de todo conhecimento cristão. E é a Bíblia que vai revelar para a gente que nesse concílio Pedro não apitava nada. Pedro era uma liderança importante, era um apóstolo, sem dúvida. Certo? Mas veja, olha o texto que diz que Tiago tomou a palavra e deu o desfecho. Tiago tomou a palavra nessa grande reunião. Ele tomou a palavra e definiu, diante de tudo que ouviram, depois de consultar os presbíteros, os anciãos ali da igreja, né, os apóstolos, depois de ouvir todo mundo ali, os sábios, ele toma a palavra. Parece que ele está presidindo, é como se ele estivesse presidindo aquela reunião. E ali ele diz, então é ele que vai falar, não vamos impor mais nada aos irmãos. Olha o texto aí. Está na sua Bíblia, irmão católico. Então se você hoje, é que no século III o pai da igreja tal escreveu que o Papa é não sei quem. Um documento canônico do século V está dizendo que a sucessão apostólica vem de Pedro, que era o primeiro Papa e tal. Beleza, são documentos, eu vou dizer, são documentos escritos posteriormente. Eu tô errado? Não devo estar errado, porque eu estou lendo a Bíblia para vocês. E será que algum católico vai ter a moral de falar que a Bíblia é um documento depois dos pais da igreja? Escrito depois que os pais da igreja? Claro que não. Em meados do século I, a partir do ano 50 para frente, as cartas do Novo Testamento começaram a ser escritas. Ok? E nesses relatos, inclusive em Atos dos Apóstolos, que é o que eu acabei de ler,
falando do Concílio de Jerusalém, Lucas, que escreve esse texto, vai mostrar que quem tomou a frente da reunião ali e deu, apesar de consultar a todos, né? Ele consultou a todos ali para ver o que eles decidiam. Quando eu falo de consultou todos, consultou a liderança, tá, irmãos? A igreja, eu sempre falei para os irmãos, né? Apesar de a gente ser batista, em questões doutrinárias, irmãos, a igreja ela conta com seus teólogos, a igreja conta com seus pastores e mestres. A igreja não vai consultar leigos para decidir sobre doutrina, tá? Então eu fico de boca aberta aí, quando vejo no meio batista alguns irmãos dizendo, não, o pastor disse que a ceia é isso, aquilo, e não consultou. Não, o pastor não tem que consultar, ele tem que falar apenas com o clero, irmãos. E aí, nossa, alguém vai ver meu vídeo e vai falar, nossa, que arrogância esse pastor. Não, queridos, não é isso não, por favor. Mas é que a Bíblia mesmo fala que Deus levantou, o Espírito Santo deu para a igreja, alguns para apóstolos, mestres, doutores, pastores. Para quê? Para ensinar doutrina. É para isso que, que a gente foi levantado, para ensinar a doutrina. E não é para consultar as pessoas sobre a doutrina. Tá entendendo? Não quer dizer que os membros da igreja não devam analisar o que a gente está falando. E se alguém vê um erro em nós, deve nos questionar, nos cobrar e até nos repreender. Porque, inclusive, tem os bereanos, né? Estou pondo uma referência aí para vocês, ó. O apóstolo Paulo, ele elogia os bereanos, os cristãos de Bereia. Por quê? Porque eles ouviam os apóstolos falarem, olha só, aprendiam com os apóstolos, aprendiam sobre Cristo. Eles iam lá na Escritura para ver se aquilo que os apóstolos falaram condizia com as Escrituras. E esse costume nosso, protestante, de tudo que alguém falar, a gente consultar nas Escrituras, a gente aprendeu com Paulo. Aliás, a gente aprendeu com Jesus, que Jesus mesmo usou as Escrituras para falar sobre ele. Ele usou o Antigo Testamento para falar sobre ele. Não é verdade? Ele ensinou a gente a buscar e examinar as Escrituras para encontrar nela o que é a verdade. Sendo Jesus o cumprimento profético das Escrituras. Certo? E a gente depois vai ver os apóstolos, eles ensinando e orientando as pessoas a consultarem as Escrituras para não caírem no erro. Agora, a igreja ela recebeu apóstolos, pastores, mestres, para quê? Para ensinar a doutrina e ministrar a palavra para a igreja. É lógico que, se algum irmão tiver dúvida, ele tem o dever de nos questionar ou nos perguntar sobre aquilo, e nós devemos estar preparados para responder. E mostrar aonde? Nas Escrituras. Temos que ser bíblicos. Ok, queridos? E ter uma interpretação coerente. Por isso, aqui nesse canal, nós abraçamos a ortodoxia histórica, para que a gente possa trabalhar isso, tá? Mas então, eu já estou mostrando aqui nas Escrituras que quem dirigiu a reunião, o concílio de Jerusalém, foi Tiago, que tomou a palavra, deu o desfecho, tomou a decisão, apesar depois de consultar todos, ele tomou a palavra. Se fosse Pedro, o Papa, a autoridade maior sobre os demais naquela época, era Pedro que tinha tomado a palavra ali. Mas não aconteceu isso. Então, o que a gente aprende é que nos primeiros séculos da igreja, século I, século II, século III, até o século IV, pelo menos, ou pelo menos até o século V, vamos colocar assim, a igreja, queridos, ela não tinha um chefe. Ela não tinha um único pastor, um pontífice. Ela não tinha o Papa nesse sentido, institucional, tá? É no decorrer da igreja, da história da igreja, que as pessoas vão dando esses nomes para as pessoas. Por exemplo, Pedro. Você acha que alguém chamou Pedro de Papa alguma vez? Você está vendo como isso... Esses nomes foram sendo dados depois, lá na frente. Depois de 300 anos de história de igreja, alguém começou a dar esse nome. Criou-se uma hierarquia dentro da igreja. Foi criando hierarquia, sabe? Que na época de Jesus e dos apóstolos, o que tinha era diácono e presbítero da igreja. Presbítero que é pastor, tá? Bispo.
né? Bispo, que era o supervisor, presbítero, que conduzia a igreja. Tá bom? A palavra presbítero vem do grego, significa presbiteros, que significa o ancião, mais velho, mais maduro. Tá certo? Bispo é a palavra que vem de episcopos, que significa aquele que supervisiona, tipo um supervisor. A palavra pastor, né, de poimen, né, que vai tomar o formato latino, né, pastore, ele vai dizer que é aquele que leva o rebanho ao pasto, que alimenta o rebanho, leva ao pasto, por isso o nome pastor, pastor de almas, pastor de ovelhas, porque conduz as ovelhas em segurança até o lugar de descanso e alimento, que é a palavra de Deus. Por isso que o pastor alimenta o rebanho com a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Palavra de Deus revelada pela escrita. Ok, queridos? Que testifica sobre quem? Sobre a palavra encarnada. Testifica sobre quem? O Verbo, o Cristo. Ele é o centro de toda a escritura. Tá? Os críticos que dizem que a gente prega as escrituras ficam falando, a gente não segue um livro, a gente segue uma pessoa. O que esse pessoalzinho fraco de mente, para você entender, é que ao pregar esse livro, nós já estamos falando dessa pessoa. Porque esse livro inteirinho, de Gênesis, Apocalipse, ele aponta para essa pessoa chamada Jesus. Então, quando a gente prega o livro, a gente está pregando o Cristo que se revela nesse livro. Porque ele esteve conosco, encarnado, andou conosco, se fez homem, conforme a Escritura diz, conforme os registros aqui dizem, em João capítulo 1, que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós cremos em Jesus, que ressurreto, está conosco todos os dias. O próprio Cristo disse, e isso está registrado aqui na onde? Nesse livro. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Bom, vocês estão entendendo então por que lá no século XVI a igreja protestante surgiu? Porque esse costume de ver que o que os homens falam está coerente com o que está escrito é uma tradição que nós protestantes temos, não é de Lutero, não foi Lutero que inventou isso aí. Foi Lutero que inventou. Não foi Lutero. Se você voltar, irmão católico, e pegar a Bíblia, que é o documento mais antigo da igreja, porque a Bíblia foi escrita antes dos documentos dos pais da igreja. Ou estou errado? A Bíblia foi escrita antes de qualquer catecismo ser desenvolvido. Todo catecismo é desenvolvido a partir da Bíblia, das Escrituras. Toda homilia, todo sermão, ou toda palavra pregada deve ser desenvolvida e pregada a partir de onde? Das Escrituras. E todo escrito dos pais da igreja foram escritos sempre analisando e interpretando textos da onde? Das Escrituras, Antigo e Novo Testamento. A tradição da igreja ela não pode ter surgido só da cabeça do homem, porque senão ela perde o rumo. E é por isso que a Igreja Católica, em muitos aspectos, não em todos, mas em muitos aspectos, perdeu o rumo. E foi isso que os reformadores tentaram consertar. Eles não queriam rachar, não queriam inventar uma nova igreja, lá no século XVI. Eles queriam consertar erros, equívocos da igreja, que se tornou uma outra igreja diferente dessa igreja dos 3 primeiros séculos. Vocês entendem o que eu estou falando? Você católico que estiver vendo esse vídeo, eu não estou falando isso para te ofender, não. Eu estou falando amigavelmente, para você entender qual é o ponto de vista aqui do protestante, qual foi o ponto de vista de Lutero, que era padre, viu? Não esqueça, era padre e monge agostiniano, e doutor em teologia da igreja. Não era qualquer um. É esse olhar que vocês precisam ter, entender pelo menos.
essa igreja católica que vocês viram no começo do vídeo, Frei Gilson falando, aquela outra pessoa do vídeo falando, nós somos a igreja, viemos de Pedro, somos a única igreja e tal. Olha, que eles precisam entender assim, que essa igreja ela foi sofrendo mudanças no caminho, mudanças. E essas mudanças nem sempre foram assertivas. E a igreja tomou caminhos complicados, caminhos errados, vários deles. Por isso que os protestantes surgiram. Era uma tentativa de consertar a igreja. Mas como os padres, os cardeais, os bispos da igreja, o Papa não aceitaram mudanças, então resolveram chamar esses monges, esses padres, como Lutero, de herege e excomungá-los. Ok? Lá no século XVI para frente. Fora os que eles mandaram para a fogueira antes de Lutero, como Jan Hus, no século XV, que era um padre católico que defendeu o uso das escrituras, um retorno às escrituras. Jan Hus dizia que a tradição da igreja levou a igreja para longe dos seus primórdios, das escrituras, e eles ficaram com muita raiva e queimaram John Hus na fogueira pela Santíssima Inquisição, como se ele fosse um herege. É isso. Estou sendo honesto com você, meu irmão católico. Você não lê nada do catolicismo. Não, eu acho que é você, querido católico, que não lê nada do protestantismo. Aliás, eu já vi vídeos de católicos proibindo católicos de ler livros protestantes. Olha o medão de virar protestante. Só para você ver como eu leio, ó, eu tenho aqui o Catecismo da Igreja Católica. Tá vendo? Eu acho que até tem muitos católicos que não tem. Eu tenho e consulto. Olha aqui, ó. Catecismo da Igreja Católica. Eu tenho, tá vendo? Olha aqui, ó. De verdade, né? Não é fake não, viu? É o catecismo mesmo. Inclusive aqui, ó, pela editora Loyola Católica e pela CNBB, dos bispos do Brasil. Eu leio, querido. Ah, você acha que eu vou fazer um vídeo de catolicismo para você sem ter lido nada sobre o catolicismo? Então, lógico que não. Eu entendo os pontos favoráveis ao catolicismo e os pontos indefensáveis. Eu leio isso aqui, ó, livro pela CNBB também, ó. Tá vendo aqui? Publicação católica. Sou católico e vivo minha fé. Nesse livrinho aqui ele explica o que é a imagem, o que é a veneração aos santos, o que é a intercessão dos santos, penitência e tal, os dogmas e tal. Tá tudo aqui, ó. Como funciona a missa, a liturgia, tá aqui, ó, editora Vozes, ó. Tá vendo? A missa. Conhecendo para viver, tá vendo? Escrito por um padre, ó. Tá vendo aí? Pela editora Vozes, publicação católica, como funciona a missa, o que é a liturgia da missa. Esse livro aqui, ó, do conhecidíssimo padre Zezinho, Nós, os Católicos Romanos, uma introdução à fé católica, às doutrinas do catolicismo. Tá aqui, ó, pela editora Santuário, editora católica. E aqui o padre Zezinho explica muito bem essas questões todas também, o que é o batismo, o que é o catecismo, o que é a tradição da igreja, a relação da igreja, de tradição e escritura, o colegiado, né? Enfim, o que são os concílios da igreja, né? O que é a Eucaristia e tudo, tá aqui. Então, assim, eu quero desafiar você a ler um livro protestante, né? Aliás, você que está assistindo o vídeo, você que é evangélico, protestante, se você for católico também, fica uma dica. Esse material aqui é em 2 volumes, vou mostrar para você só um, tá? Everett Ferguson, História da Igreja, volume 1. Tem o volume 1 e o 2. Isso aqui foi publicado pela Central Gospel. Se você quiser comprar, vale a pena, viu? É um livro muito bom. Tem o volume 1 e o 2, tá? Eu tenho 2 aqui na estante. O volume 1 vai do início da igreja até o período da pré-reforma, até Jan Hus, né? Jan Hus, né? Até o século XV, do século I até o século XV, tá? E o volume 2 vai do século XVI até os dias atuais. Falando da reforma, contra-reforma e tal, a igreja protestante católica ali, acontecimentos no mundo até os dias atuais. Eu fazendo propaganda de graça, né, pro livro, mas é
É uma degustação teológica, o vídeo já está ficando longo, espero que você ficou até aqui, mas é um vídeo importante para você aprender um pouquinho, você protestante e você católico, pensarem um pouquinho sobre essa questão. Agora, foi a gente é a igreja católica, única. Então, estou tentando mostrar aqui no começo, essa igreja que vocês dizem que é a única, não era essa igreja que vocês conhecem, tá? Ela não tinha uma centralidade papal. Pra você ter ideia, o Papa, né, o Papa mesmo, os historiadores falam isso. A construção sobre Papa, nunca, por exemplo, nunca ninguém chamou Pedro de Papa, lá na época de Pedro. Nunca lá, Tiago, Paulo, esses caras sequer pensavam no nome Papa. Eles andavam com Pedro, era o Pedrão. Aí, Pedrão, o nome dele era Pedrão, mas era apóstolo, era respeitado. Assim como Paulo era apóstolo entre os gentios, Pedro era um grande apóstolo entre os irmãos da Judéia, e depois também ele ganhou respeito entre vários outros, né, que também não eram hebreus, entre os gentios convertidos. Pedro ganhou muito respeito. Pedro era um homem de iniciativa, era um homem que Jesus mesmo tem, né? Você olha nos evangelhos, você vê a relação de Jesus com Pedro é muito mais firme e tem uma proximidade muito grande, né? Mais do que os demais. Isso é notório. Mas por quê? Porque Pedro tinha atitudes que os outros não tinham tantas. Por outro lado, a gente vê também o apóstolo João, que era muito perto do Senhor, reclinava a cabeça, era o amado do Senhor, né? Ali, que estava sempre junto. Inclusive foi ele, né, que escreveu um dos evangelhos, né, o quarto evangelho canônico, que é o evangelho de João, né, mostrando Jesus aí como Deus, o verbo encarnado. Muito importante esse evangelho. Ele escreve, alguns discordam se ele escreveu todas as epístolas mesmo, tal, mas eu concordo que foi ele sim. Tá? Dentro da ortodoxia histórica da fé cristã, eu creio, que ele escreveu também a primeira, segunda e terceira epístola, e ele é o escritor também do Apocalipse, o livro que significa revelação, né? Falando sobre coisas daquela época, que eles viveriam, que a igreja viveria naquele período, e falando também, ao mesmo tempo, numa dupla referência, sobre o fim dos tempos, quando vai acontecer ainda, e nós estamos já chegando perto do fim, tá certo? Então, nós vamos ver então que tinham os apóstolos ali, e eles, um se destacava mais que o outro, é verdade, como Pedro e tal, mas todos eles, queridos, eram homens que compartilhavam a liderança. Ninguém mandava em ninguém ali. Em Gálatas, o apóstolo Paulo disse que ele teve que chamar a atenção de Pedro, por causa de Pedro estava dando umas mancadas, tá entendendo? Fazendo acepção entre irmãos gregos e irmãos que eram hebreus. E aí, tá aqui, ó, referência em Gálatas, ele vai dizer que repreendeu Pedro por causa disso. Porque Pedro não era perfeito e era repreensível. Né? Tá vendo? E aí a gente vai ver que o apóstolo que mais escreveu cartas no Novo Testamento foi Paulo, não foi Pedro. Né? Foi Paulo. Das 27 cartas do Novo Testamento, 13, pelo menos, são atribuídas a Paulo. São paulinas. E toda a teologia que a gente conhece hoje no cristianismo foi graças à erudição de Paulo, que foi chamado para propagar o evangelho para o mundo. Então, se você for olhar, no primeiro momento com Jesus ali, Pedro teve uma significância muito grande. Mas se você ler Atos dos Apóstolos, queridos, você vai ver que nos primeiros capítulos, até o capítulo 10, 12 de Atos dos Apóstolos, você vai ver ali Pedro bastante em ação ali, né? Na Jerusalém, Pedro. Mas depois, a partir do capítulo 9, que a gente vê a conversão de Paulo, que é o Saulo, que se converte, certo? E depois, a partir do capítulo 13 ali, que começa as viagens missionárias, daí pra frente só dá Paulo, querido. Paulo. Eu não tô falando que tem uma disputa, eu tô falando que aqui, eu tô mostrando pra você como que há uma liderança compartilhada. Não tem uma centralidade papal. Ninguém chamava Pedro no século I de Papa. Aí, Papa! Esse aqui é o Papa. Paulo nunca falou, Pedro é o Papa. Isso aí foi a igreja que inventou depois. Eu estou tentando mostrar isso para vocês. Foi uma construção que a igreja fez para dar apoio
lá na frente ao que eles queriam fazer, colocar uma liderança única para a igreja inteira. E isso faria com que o quê? A igreja tivesse mais unidade, porque tendo um chefe da igreja, os bispos são obrigados a obedecer. E isso vai acontecer, irmãos, esse negócio do Papa ter poder institucionalizado, né? Somente lá no início do século VI, mais ou menos, tá? E aí século VII, século VIII vai se consolidar, tá? Mas antes disso não tinha não, tá? O papado, historicamente, ó, eu anotei aqui, ó, papado historicamente surge oficialmente como igreja institucionalizada no século V, com Leão I, tá? Século VI, com a figura de Gregório Magno, tá? E a partir do século VIII, isso vai se consolidar com uma autoridade que o Papa vai ter em cima de todos os demais bispos, enfim, sendo ele a autoridade maior da igreja. Então, essa história de que Pedro foi o primeiro Papa, porque eu já falei no começo do vídeo, o que significa sobre esta pedra edificarei a igreja? Não é sobre Pedro, é sobre a proclamação, a verdade que Pedro falou aquele dia. Toda a igreja, onde ela for, a verdade que Pedro disse, Cristo é o Filho de Deus, será pregada. E é sobre isso que a igreja é edificada. Não é sobre Pedro. Tá entendendo? Mas a Igreja Católica, para sustentar o papado, eles fizeram esse estudo e desenvolveram essa teologia de que o Papa é o primeiro, de que Pedro foi o primeiro Papa da igreja. Tá? Só que o Pedro morreu e não sabia que era Papa. Se você chegar no céu e falar, você é o Papa Pedro, ele vai falar, o quê? Papa? O quê? Eu sou o quê? Papa? Do que você me chamou, rapaz? Eu sou o apóstolo Pedro, que Papa? Quer dizer, ele nem sabe que ele... Hoje dizem que ele é Papa. Vocês estão achando graça ou estão bravos comigo? O protestante deve estar rindo. O católico deve estar desligando o vídeo. Não vou mais ouvir esse herege. Ou fica até o fim, poxa. Assiste para você depois discutir a questão. Não foge, não. Tá? Aí eu ia mostrar um monte de vídeo. Então, mas aí eu ia falar para vocês também, inclusive, que além de não ter uma teologia totalmente desenvolvida, essa teologia foi sendo desenvolvida ao longo dos tempos, e não ter um líder central, o que acontece é que só lá no ano 311, entre 311 e 313, o imperador Constantino, imperador do Império Romano, certo? Ele, com a sua família que era cristã, ele vai ser um simpatizante do cristianismo e vai dar apoio à igreja. Aí o jogo começa a virar, porque a igreja era muito perseguida. Quando Constantino dá essa liberdade, a igreja começa a ter mais tranquilidade para se reunir, os bispos se reunir, aí a igreja começa a ter mais solidez. E é nesse aspecto aí que eu quero chamar a atenção, porque no ano 325 vem o Concílio de Nicéia, e no Concílio de Nicéia, é chamado no ano 324, e no 325 eles fazem a grande discussão entre os bispos, e ali eles vão condenar, inclusive, a heresia de alguns bispos. Os bispos que queriam questionar se Jesus, numa visão meio gnóstica, né? Se Jesus era mesmo... Ele era totalmente humano, as duas naturezas de Cristo, ele era o homem mesmo, né? E é por isso que eles vão dizer que Maria é mãe de Deus. Não é no sentido de divinizar Maria. É nesse concílio que eles vão dizer Maria é mãe de Deus, mas não é no sentido de que Maria é divina, mas no sentido de que Jesus, ele tem duas naturezas, ele é plenamente Deus, plenamente homem. E as duas naturezas, que nós chamamos na teologia de união hipostática, essas duas naturezas de Jesus não podem ser divididas. É uma heresia dizer que quem vai para a cruz só é Jesus o homem. Isso é uma heresia. E eu já vi evangélico falar isso. Isso é uma heresia gnóstica, que quer separar. Não se separa, querido. Jesus, inclusive ele ressuscita também. Ele ressuscita a Deus, né? Não é que ele ressuscita a Deus. Eu estou falando que ele morre como Deus e ressuscita como Deus. Ele é Deus. Jesus, quando dorme, é Deus. Jesus, quando é crucificado, é Deus. Quando ele nasce da Virgem Maria, ele é Deus. Ele é Deus o tempo inteiro. Da mesma forma
que ele é Deus quando manda o vento se acalmar. Ele é Deus quando diz para alguém, perdoados são os seus pecados. Ele é Deus quando multiplica pães, ou transforma água em vinho. Ou quando anda sobre o mar, sobre o mar da Galileia. Ele é Deus, seja fazendo milagre, ou seja sendo crucificado na cruz. Então, a união hipostática é uma verdade teológica que nós protestantes e católicos defendemos, tá? Contra os gnósticos, que Jesus, ele é Deus e homem, 100%. E as naturezas dele não podem ser divididas. E aí, por conta dessa questão, que muitos queriam dizer que Jesus era só a parte homem, que quando ele vai para a cruz, a parte divina se separa, porque na concepção deles, a concepção meio que grega, né? O dualismo, aquela questão dualista, da matéria ser coisa ruim e tal, influenciava muito a igreja naquela época, né? O gnosticismo, em suas várias correntes, são combatidas até pelo apóstolo João nas Escrituras, assim como Paulo combate também algumas de suas epístolas, tá? Todo aquele que nega que Jesus veio em carne, é anátema, opera nele o espírito do anticristo, tá certo? Então, queridos, por conta disso eles falaram, Maria é mãe de Deus, porque Jesus é Deus, não é só um homem. Jesus é um homem que também é Deus. Então, eles cunharam o termo, a expressão, Maria, mãe de Deus. Não era para adorar Maria, venerar Maria, colocar Maria no pedestal. Era para dizer que Maria gerou Deus. Tá? Não é que ela é mãe de Deus no sentido que ela fez Deus. Não. A gente sabe, foi obra do Espírito Santo que gerou Jesus no ventre dela. Foi o canal que Deus usou para isso. Claro que ela é bem-aventurada entre as mulheres, ninguém discute isso. Mas ela é serva, ela mesma disse que ela cumpra em mim, cumpra na tua serva a sua vontade, Senhor. Ela mesma disse no texto, o Senhor teve misericórdia de mim, sua graça me alcançou. Maria é criatura, tá? E ela é serva de Deus, tá bom? Agora, Jesus é Deus. Então, Maria gerou no seu útero o quê? Só um homem? Não, gerou Deus, tá? Mas depois, queridos, essa verdade que era para uma defesa teológica contra o gnosticismo, se tornou uma frase usada para enaltecer Maria. O que era para exaltar Jesus como Deus, depois acabou com o tempo sendo usado para exaltar Maria, né? O católico deve estar querendo me matar numa hora dessa, falando isso aqui. Ah, você não conhece de nada. Não esquece que eu já mostrei para você os livros católicos que eu ando lendo, hein? Cuidado, eu acho que é você que não é nada dos protestantes e não sabe nada. Bom, eu tô indo pro fim do vídeo, já ficou longo esse vídeo, mas é da hora, né? Pensar nisso. E aí o que acontece, queridos, é que quando o Constantino lá, no ano 325, vem o Concílio de Nicéia. Inclusive, além de dizer que Maria é mãe de Deus, eles também vão defender ali a visão teológica da Trindade. A visão trinitariana, porque tinha os unicistas na igreja, que queriam dizer que a Trindade não existia, entendeu? Alguns da igreja queriam dizer que a Trindade era uma invenção. E aí, esses unicistas são também condenados, ou seja, a heresia deles são heresias condenáveis nesse concílio de Nicéia, e aí em outros concílios que vieram depois, tá? Mas graças ao quê? A igreja tendo o apoio do Estado. E daí para frente, cada vez mais, Constantino vai mudando umas coisas, ele proíbe a perseguição aos cristãos, ele vai proibir, o Constantino vai proibir o uso de os gladiadores, né, se matarem lá nas arenas, né? Ele vai proibir essas coisas aí. E vai mudando as coisas, tá? Só no fim da vida ele se batiza. Mas lá na frente, o Teodósio, né? Entre o ano 370, perto do ano 370, 380 depois de Cristo, vamos colocar aí, né? Uns 30, 40 anos depois de Constantino, 30 anos talvez depois de Constantino, 20 anos depois de Constantino, ele... mais ou menos isso, tá? Depois vocês conferem lá. Mas a data é entre 470 e 480.
O Teodósio, sim, era um imperador totalmente convertido e ele vai ao extremo. Ele não apenas defende os cristãos, mas agora ele proíbe outras religiões de existirem ali no Império. Ele vai perseguir, vai colocar taxa, vai pegar pesado com outras religiões. E não é só isso. A igreja agora, ela se torna a religião oficial do Império. Você tem noção do que é isso? E para muita gente, pessoal, se tornou uma forma de ter uma grande oportunidade. Apareceram os oportunistas. Tá entendendo? Como acontece hoje. Pessoas que usam discurso evangélico, discurso católico, para ganhar voto, né? E depois mostram que são lobos, devoradores. Que de cristão não tem nada. E aí a gente vai ver que a Igreja Católica, ela se abriu, se fundiu, ela se fundiu ao Estado. A partir daí. E aí a politicagem entrou na igreja. Eu sei que os católicos não vão gostar do que eu falo isso, mas, pessoal, é a realidade histórica. Eu não posso mudar porque vocês são católicos. Eu não posso mudar essa verdade histórica. Seria matar a história. Eu não posso assassinar a história. Aí o que acontece é que muitos bispos começaram a ser nomeados por interesses. Mas eles mesmos não eram piedosos. Aí começam a surgir escândalos também na igreja, entendeu? Começam a permitir que o paganismo entrasse na igreja. Inclusive nesse livro aqui, ó, do padre Antônio Gruiters, outro livro, tá? Publicado pela editora Paulinas, editora católica. Esse livro aqui, ó, Imagens e Idolatria, o que a Bíblia diz. O padre Antônio Gruiters, eu não podia abrir e ler, mas eu vou só citar o que ele diz. Ele diz que no começo, as pessoas vinham, isso está na página 7 e página 8 desse livro, tá? Beleza? Ele vai dizer que no começo, compra. Você protestante e você católico. Eu falo para você, compra. Do padre Antônio Gruiters, editora Paulinas. Ele vai dizer, nesse livro aqui, que no começo, as pessoas que estavam vindo para o cristianismo traziam muitas ideias pagãs, e a igreja, nesse período, né, ela começou a permitir. Então, ficou normal. As imagens de escultura, era algo familiar, se tornou algo familiar para eles, porque eles eram pagãos convertidos. Para eles não ter nada para olhar, nada para ver, não tem nada para ver, não tem uma imagem. Lá eu tinha Dionísio, eu tinha Afrodite, eu tinha, ou se fosse porque quando eu falo mundo greco-romano, né, estou falando de gregos e romanos e de vários deuses que eles absorveram em sua cultura. Então, eu tinha Saturno, eu tinha Mercúrio, eu tinha Júpiter, eu tinha Vênus, eu tinha não sei quem, os deuses, né? Eu tinha Artemis, né? Cadê as deusas? Cadê os deuses? Eles não tinham mais, agora eles tinham só Jesus, o Deus invisível. Então, as imagens, e não é eu que estou falando, o Antônio Gruiters diz isso aqui, as imagens, elas acabaram deixando, de certa forma, um pouco mais tranquilo o ambiente católico para os recém-convertidos. Tá entendendo? Que apesar de não adorar as imagens, eles faziam procissões, celebrações a elas, que era algo familiar, que eles estavam acostumados já a fazer no paganismo. E a igreja permitiu. Por isso que eu estou falando, a igreja do século III para frente, século IV para frente, católico, você que pôs o vídeo no começo, nós somos a única igreja, blá, blá. Então primeiro, Pedro não foi papa. Se você chegar no céu, fala para ele, você foi papa, hein? Ele vai falar, fui nada, nem sei o que é isso, rapaz. Vocês que me deram esse nome depois aí, mas isso aí eu nunca fui. Tá? A tradição da igreja que vai construir essa narrativa da frente para trás, tá? Não é uma coisa que veio lá no começo, como eles falam, a tradição que veio de Pedro, dos apóstolos, é enganação. Paulo, Tiago, João nunca chamaram Pedro de papa. E ele nunca, até hoje no céu, ele não sabe que ele foi papa, tá? E aí, assim, cara, isso aí foi lá na frente, já falei, para o século V e VI, eles terem uma narrativa,
que tem uma sucessão apostólica desde São Pedro, e então tem uma hierarquia, eles construíram essa hierarquia, então precisa de uma narrativa. A igreja constrói essa narrativa. Isso que eles chamam de tradição é uma narrativa construída século V, século VI, que eles falam como se fosse lá do começo. Não. Eu quero dizer que a igreja católica, que vocês batem no peito, nós somos a igreja católica, ela não é mais a mesma que foi até o século IV, pelo menos. Do século IV para frente, essa igreja se tornou outra coisa. Tá entendendo, católico? Apesar de ainda falar sobre Jesus, apesar de ainda ter a Bíblia, apesar de ter aí ensinos teológicos fundamentais, importantes. Eu não estou dizendo que a igreja católica, presta atenção, não estou falando que não tem salvação na igreja católica. Eu não estou falando isso. Eu estou falando que a igreja ela tem muitos desvios. E alguns desses desvios são críticos. Por exemplo, eles falam assim, a gente não adora santo, a gente só venera. A gente só venera. A gente não adora. Mas você vai numa missa, você vê o nome de Maria sendo falado 20 vezes. E o nome de Jesus é 2 vezes, você escuta. Vai falar que eu sou mentiroso. Meu, eu não só leio livros, eu vou em missas. E o que mais você escuta falar e orações que você escuta dizer, fazer, rezas, é em nome, é intercessão dos santos. Teve uma missa que a gente foi lá, a gente ouviu o nome de Maria umas 20 vezes. O nome de Jesus umas 4 ou 5 no máximo. Você não está invertendo não a glória do culto? O culto não é a Cristo? Ele não é o centro das atenções? O padre Paulo Ricardo, falo com todas as letras, eu vou pôr o vídeo para vocês verem, ele disse que a igreja, o cristão, para ser salvo, um verdadeiro salvo, ele tem que passar pela devoção mariana, senão não tem salvação. Cara, que besteira. A Bíblia, olha como a tradição da igreja e o que esses caras falam contradizem o que lá no começo os apóstolos ou o evangelista Lucas escreveu, por exemplo. Não só os apóstolos escreveram, como o evangelista também escreveu o que os apóstolos falaram. Ele registrou as palavras de Pedro, as palavras de Paulo, as palavras de João. Lucas registrou em Atos dos Apóstolos. Está aqui na Bíblia. Ó, é só ler. Por isso que o protestante lê a Bíblia. Porque ele encontra as contradições que a Igreja Católica nega ter, né, nas falas dos padres, dos seus sacerdotes, até mesmo dos seus papas. Uma contradição atrás da outra. E aí, em Atos 4,12 está escrito assim, que o apóstolo disse, em nenhum outro nome há salvação, nenhum outro nome há salvação dado entre os homens, ou dado aos homens na terra. Só o nome de Jesus, cara, não tem outro nome, nem o nome de Maria. Então, como que o padre Paulo Ricardo pode falar que se não tiver devoção mariana não tem salvação? Dá uma olhada nesse vídeo. Não é possível a salvação sem que haja verdadeira devoção à Virgem Maria, porque se você abraça Jesus Cristo, você precisa abraçar aquela que foi a escolhida para trazer Jesus Cristo, não somente ao mundo, mas à sua vida, a Virgem Santíssima. Portanto, a devoção à Virgem Maria ela é necessária para a salvação. Olá pessoal, você que é aqui do canal Degustação Teológica, está inscrito, quero te agradecer de estar inscrito, né, e estar conosco. E eu quero te fazer um convite muito especial, que é o convite de primeiro nos visitar a nossa igreja, Igreja Batista Fraternidade ali em Caieiras. Caso você não esteja congregando, caso você esteja aí paradão, né, venha congregar conosco. E você que já tem uma igreja, está firme lá, que Deus te abençoe, continue firme lá. Mas quando quiser nos visitar, para dar uns glória a Deus conosco, né? Fica à vontade para estar conosco com a bênção de seu pastor e da sua comunidade, tá bom? Bom, mas eu quero dizer para vocês, queridos, nós estamos na Avenida Pauliceia, número 1200, ok? Aqui no bairro das Laranjeiras, Caieiras, São Paulo, cidade de Caieiras, tá? Nós ficamos na sobreloja, ou seja, na parte superior do prédio, tá bom? E ali acontecem nossos cultos todos os domingos, às 9h30 da manhã e às quintas-feiras, às 8 horas da noite. Sua família, você será bem-vindo, vocês todos serão bem-vindos,
tá bom? Lembrando que nós temos também outros trabalhos que você pode conhecer ao nos visitar, tá bom? Bom, você que está aqui no canal, você já conhece os livros de minha autoria? Sugiro para você que você possa adquirir, né, com uma boa sugestão de leitura e aprendizado e reflexão, os livros que escrevi, tá? Eu vou apresentar 2 deles aqui, tá bom? Esse aqui, Ministério Pastoral, tá? Conselho aos jovens ministros do Evangelho, jovens pastores e aos vocacionados, tá bom? Publicado aí em 2017 pela editora OBPC, editora oficial das Igrejas do Brasil para Cristo, tá certo? E esse livro, ele tem objetivo, tem 96 páginas, um livro bem objetivo mesmo, escrito de forma muito acessível, simples, com a finalidade de ajudar aqueles que são vocacionados ao ministério pastoral a viver a sua fé e exercer, né, o ministério com excelência, tá bom? Sempre olhando para Cristo e obtendo, né, da parte de Deus essa graça para realizar a sua obra. Então, tenho certeza que esse livro vai ser uma bênção na tua vida. Está disponível, tá? Na editora O Brasil para Cristo, editora OBPC, estou pondo aqui, ó, do ladinho, tá bom? O site, beleza? Tá aí o site, editora OBPC. Você pode comprar aí pela internet tranquilamente, tá? E acessa lá, encontra o livro lá, tenho certeza que vai ser uma bênção para a tua vida, tá bom? E eu também tenho um outro livro escrito, esse aqui, Uma Comunidade Pastoral e Missional, tá bom? Esse aqui é pela editora Lucel, beleza? Esse livro pode ser encontrado aqui na livraria El Shaddai, pondo o endereço aí. Tem a loja física, ali na rua Conde de Sarzedas, tá aí, tá? O local exato, a galeria, número da loja, tudo certinho aí. Você pode ir lá pegar esse livro, tá bom? Pessoalmente. Ou comprar pelo site, que é esse site que eu tô colocando, né? Tô pondo 2 opções aí, é o Livros e Livraria El Shaddai. São os sites aí da Livraria El Shaddai, tá bom? Onde você pode fazer a compra desse livro, um preço acessível. Não sei se ele vai estar disponível no site, esse livro, né, o Comunidade, ou se ele estará à venda somente lá no local, tá? Mas fica aí as dicas de leitura, e esse livro aqui, ó, ele tem o objetivo de ajudar a igreja a ter uma visão, junto ao seu pastor, de cuidado e trabalho, de cuidado e serviço, onde a igreja aprende a cuidar uns dos outros, conforme o conselho bíblico do Novo Testamento, e também a olhar as almas, né, com a preocupação missional, tá bom? De forma integral para o ser humano. Então, fica aí um convite para você adquirir esses 2 livros que serão bênção na tua vida, tá bom? Tem outra forma de adquirir os 2 livros? Tem. Se você quiser, você pode entrar em contato pelo e-mail, esse e-mail aí, ó, bp.domenicali@gmail.com, é o meu e-mail que você vai enviar, e em breve eu respondo você com aquilo que você perguntou, quer tirar dúvida, tá? Como o livro pode chegar até você, tá bom? Aí a gente conversa lá. Agora, eu também recebo convites para pregar, né? Lógico, dentro da minha agenda, né? Dentro da minha possibilidade, eu posso atender o convite de alguém para ir pregar na igreja, levar um curso lá, enfim, também, e aí levo os livros para disponibilizar para os irmãos no dia do evento, tá bom? Então fica assim, o combinado aí, tá? Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Excelsis Deo.